Não erre mais o acento das vogais I e U. Para as vogais I e U serem acentuadas em língua portuguesa, elas devem respeitar as 5 condições. Primeiro, elas têm que ser tônicas. Segundo, elas devem formar hiato com a vogal anterior, ou seja, elas devem se separar da vogal anterior no momento da divisão silábica. Terceiro, elas devem estar sozinhas na sílaba ou, no máximo, acompanhadas de S. Quarto, elas não podem vir seguidas de NH. E quinto, elas não podem ser precedidas de mesma vogal. Então, para vocês não errarem mais a acentuação das palavras com I e U tônicos, eu sugiro que vocês testem a palavra para ver se elas respeitam a essas 5 condições. Mas, para não haver falha, antes de começar o procedimento, primeiro, separe a palavra em sílabas e segundo, identifique qual é a sílaba tônica daquela palavra. Juízes. Primeiro passo, fazendo a divisão silábica. Ju, I, zeis. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. Juízes. A sílaba tônica é esta aqui. E agora eu vou fazer as 5 perguntas seguintes, para ver se essas 5 condições estão preenchidas. A vogal I é tônica? Sim. Beleza? A vogal I forma hiato com a vogal anterior? Sim, porque ela se separou no momento da divisão silábica. A vogal I está sozinha na sílaba? Sim, satisfez a condição. Depois da vogal I, não tem NH? Sim, não tem NH. Não tem vogal idêntica antes da vogal I? Não tem vogal idêntica. Então vejam que as 5 condições foram preenchidas e por essa razão acentuamos a vogal I. Juiz tem 2 sílabas. Juiz, a sílaba tônica é a última. Vamos para as condições. O I é tônico? Sim, beleza. O I formou hiato com a vogal anterior? Sim, formou hiato. O I está sozinho? Não. Está com S? Também não. Ele está acompanhado de uma consoante diferente de S. Então veja que a terceira condição não foi respeitada. Isso já é suficiente para eu não acentuar a palavra. Faísca. Fiz a divisão silábica. Faísca. A sílaba tônica é esta. Então vamos lá. O I é tônico? Sim. O I formou hiato com a vogal anterior? Sim. O I está sozinho? Não. Mas ele está com S. Então essa condição foi satisfeita. Não tem NH? Sim. Então essa condição também foi satisfeita. Antes do I não tem a mesma vogal? Sim. Antes do I a vogal é diferente. Então as 5 condições foram preenchidas e por isso acentua a palavra. Saúde. Saúde. Esta é a sílaba tônica. O U é tônico? Sim. O U formou hiato? Sim. O U está sozinho? Sim. Não tem NH depois dele? Sim, não tem NH depois dele. Não tem a mesma vogal antes? Sim, não tem a mesma vogal antes. As 5 condições preenchidas e, por isso, acentua o U. Balaustre. Balaustre. A sílaba tônica é esta. O I é tônico? Sim. O U formou hiato com a vogal anterior? Sim. O I está sozinho? Não, mas ele está acompanhado de S. Então a condição está satisfeita. Não tem NH depois do U? Não tem NH. Não tem vogal igual antes? Sim, não tem vogal igual antes. As 5 condições preenchidas, acentuamos balaustre. Rainha. Rainha. A sílaba tônica é esta. O I é tônico? Sim. O I formou hiato com a vogal anterior? Sim. O I está sozinho? Sim. Não tem NH depois dele? Tem. Tem um NH depois dele. Então, esta condição não foi respeitada. Isso já é suficiente para não acentuar mais a palavra. Xiita. Xiita. A sílaba tônica é esta aqui. O I é tônico? Sim. Formou hiato com a vogal anterior? Sim. Está sozinho na sílaba? Também está sozinho na sílaba. Não tem NH depois? Sim, não tem NH. Vejam que até aí está tudo perfeito. Mas olha a última condição. Não tem vogal igual? Tem. Vejam que em xiita a vogal anterior é a mesma vogal da sílaba tônica. Então, a última condição não foi preenchida. E por essa razão, a palavra não vai receber acento gráfico.